Olá, galera, segue mais uma videoaula sobre ditadura militar com um pouquinho de música para vocês sentirem o feeling do momento. Agora a gente vai traçar acontecimentos, fatos históricos da reabertura política que vai acontecer a partir do governo Geisel. Vamos lembrar que a gente teve 5 governos da ditadura militar que você pode entendê-los em intensidade através da sua mão. Como assim, professor? Vamos lá. Primeiro governo Castelo Branco. Segundo governo, Costa e Silva. O pico do desenvolvimento econômico e de repressão, governo Médici. Declínio econômico e a reabertura política, governo Geisel. E o fim da ditadura militar, governo Figueiredo. Então, a partir da sua própria mão, você consegue montar uma cronologia dos governos da ditadura militar e não se perder em meio a 21 anos de regime autoritário. Beleza? Então, vamos seguir os babados de hoje. A própria capa da nossa aulinha é uma música do momento. É uma música que já está aclamando a mudança, que é Apesar de Você, de Chiquinho, que é o nosso pão de cada dia. O que ele diz? Véi, apesar de você, senhora ditadora, amanhã vai ser outro dia. Então, a ideia de que o porvir vai ser melhor do que a gente está vivendo. E esse tipo de analogia de que o porvir será melhor, temos que resistir das formas possíveis que cada um tem, é uma analogia que não é exclusiva das músicas de Chiquinho. Como vocês podem ver, na música dos Secos e Molhados, lindíssimos Secos e Molhados, que a própria existência deles era uma transgressão ao senso de moralismo, de falso moralismo, diga-se passagem, da ditadura militar. É bom lembrar que a ditadura militar perseguia não só aqueles ligados a organizações de esquerda clandestinas. Se a gente olhar muito de perto, o Brasil, de fato, tem que sentar no divã e fazer um tratamento de psicanálise. Metade dos problemas do país seria resolvido. Mas, enfim, a música se chama Primavera nos Dentes, que é uma poesia pequenininha, poderosa em sua mensagem. Assim como Apesar de Você, ela faz analogia com a esperança. A ideia da música é o seguinte: estamos vivendo uma tempestade, estamos vivendo um tempo sombrio. Ter consciência da própria existência, ela é baseada em outra lógica, diferente da lógica da engrenagem que oprime, né, que dita o rumo dessa tempestade. Você se mantém firme. Mesmo perdido, não se desespera, você se apega naquilo que lhe dá coragem para seguir adiante. A ideia é o quê? Que a primavera faz analogia com essa ideia de esperança, mesmo diante de todo o caos ao seu redor. Por isso que a ideia da primavera nos dentes eu acho muito legal, tipo assim, você sangue no olho, vencendo, batalhando no dia a dia, para existir. Lembre-se que a repressão ela atinge corpos marginalizados, corpos que não estão no padrão social. Isso inclui LGBTs, mulheres, negros, todos aqueles que não estão seguindo o padrão de qualidade da família tradicional brasileira. A própria existência dele é uma transgressão. Então, existia um ato revolucionário. Secos e Molhados é uma dica poderosíssima aí para quem quer curtir um sonzão desse período da ditadura militar. Beleza? Então vamos a um conteúdo muito importante. Afinal de contas, eu estou falando que com Geisel ocorreram uma série de reformas políticas ditas como necessárias no que se refere à abertura lenta e gradual para a democracia. Aí eu peço para vocês pensarem, por que os militares propuseram uma redemocratização lenta e gradual? Pensa aí. Porque eles queriam controlar o movimento até o fim. Em 74, vocês têm que levar em consideração que o mundo estava passando pela crise do petróleo. E aí, qual é a ideia de Geisel? Não só de Geisel, mas qual é a ideia dos governos militares? A redemocratização ela tem que ser lenta e gradual para que haja ordem, para evitar qualquer tipo de ascensão ao poder de subversivos. Afinal de contas, quando se diz reabertura política, você permite o que? O retorno dos pilares democráticos, ou seja, enfim, ter oposição, porque ditadura não tem oposição clara, claramente uma oposição ao governo, porque o MDB era uma oposição fajunta.
apesar de que muitos deputados e senadores tiveram seus mandatos cassados porque falou a real, porque fez a oposição. Mas o governo não é aberto à oposição, mete na cadeia ou caça direitos políticos. Isso é uma ditadura. Você não está numa democracia. Então, a reabertura começa com gás, de fato, lentamente e ambígua, diga-se de passagem. Em 1974, ele faz o seguinte: permite a propaganda política nos meios de comunicação, coisa que não era permitida. Olha só que delícia. Agora os meios de comunicação podem fazer o que hoje constantemente fazem em período eleitoral. Em 76, ele cria a Lei Falcão, que vai, olha só que doido, que vai proibir o acesso dos candidatos ao rádio e à televisão em campanhas eleitorais. Ele, what? Ele não acabou de abrir. 2 anos depois, ele vai restringir de novo. Aí, 1 ano depois, cria-se o pacote Abril, que contraditoriamente vai aumentar o mandato do presidente para 6 anos, velho. Gás paulatinamente vai fazer as mudanças. Só que ele está fazendo de uma forma sem consultar as outras esferas do poder. Tanto é, meus amigos, que em 77 ele fecha o Congresso, afinal de contas isso é permitido pelo ato institucional número 5, só para em 78 fazer o quê? Revogar o ato institucional número 5. Ele fechou, amigo, só para ninguém ficar buzinando nos ouvidos dele enquanto ele está fazendo as reformas da qual ele quer fazer e não quer nenhum político falando contrário ao que ele está propondo. Além de revogar o ato institucional número 578, que é importantíssimo, e acabar com as cassações políticas, coisa que ele fez durante o período anterior de 78. O fim da censura prévia, muito importante para os meios de comunicação, e também o retorno dos primeiros exilados políticos. No final do governo Gás é que já vai se editar a lei de anistia, só que ela vai ser promulgada efetivamente em 79. Além dessas alterações, é a reforma na Lei de Segurança Nacional. Primeiro, abolir a pena de morte. Além disso, vai abolir também a prisão perpétua. E o mais importante de tudo, por conta da revogação do ato institucional número 5, foi restaurado o habeas corpus, a possibilidade de você ter direito à defesa e o direito de responder em liberdade. Leve em consideração que Gás, e nem muito menos Figueiredo, deixou de lado as agências de repressão, o DOI-CODE e o DOPS. Bacana? Outra música que eu acho massa para vocês entenderem esse feeling, né, da mudança, devido ao ano 78, a gente está falando da organização da Lei de Anistia. Eu já falei dela no primeiro vídeo, falei da música que se tornou o lema da Lei de Anistia, mas Ivan Lins vai criar uma música que se chama Cartomante, que fala o seguinte: cara, não morre não, velho, não dê motivos, eu quero ver você vivo. Porque já está escrito que isso tudo vai cair, uma hora ou outra, isso tudo vai cair. Ele faz analogia com as cartas, evidentemente, afinal de contas a gente está na ditadura, as músicas estão acontecendo, mas o que ele está falando é, né, por meio da astrologia, eles que vão cair. Muito bem, já passamos por Gás, lindamente fez o início de uma redemocratização conforme o que eles querem, né, controlada do início ao fim. Vem Figueiredo, lindo, maravilhoso, com esse ocrão de tiozão, parece aqueles caras do Texas, né, aqueles Rangers, só faltou a roupa de cowboy. Ele vai pegar o país literalmente morto economicamente, porque o milagre econômico de Médici foi só um pico, um crescimento acelerado e momentâneo da economia, porque o que se vê depois é só ladeira abaixo. E a pior parte da ladeira ficou para Figueiredo, no que se refere ao contexto da ditadura militar, porque o pior está por vir, digamos assim. O Delfim Neto, que era então ministro da Fazenda, ele vai tentar fazer um plano econômico, afinal de contas é para isso que serve o ministro da Fazenda, com o intuito de tirar o Brasil da fossa. Porque um país em uma crise econômica, como o Brasil estava, e aí lembre-se, por favor, do dado que eu coloquei na primeira
aula sobre esse assunto, e nenhum banco internacional vai emprestar dinheiro para um país em ruínas. Diante dessa crise econômica, boa parte daqueles credores dos quais os brasileiros amam pegar dinheiro e depois se endividam até a alma, eles vão falar não para o Brasil. E aí, qual foi a solução que Delfim Neto teve? Bem, para a gente controlar a inflação, controlar o decréscimo econômico, a gente tem que diminuir os créditos às empresas e manter os salários estagnados. Significa dizer, em outras formas, você empresário aí que tem uma pequena empresa ou média empresa, precisa de crédito para investir na sua empresa? Não vai ter. Se vira, irmão. Ah, você aí, trabalhador, que está recebendo salário mínimo igual ao início da ditadura militar, a gente está em Figueiredo no início dos anos 80. O mesmo salário do trabalhador do início dos anos 80 é o mesmo do início dos anos 60. Não teve alteração, aumento, não teve nada. Foi estagnado, foi arrochado. Todos os governos militares fizeram isso. O Delfim Neto vai manter a lógica da política de arrocho salarial. Por que não? Mantém. Só que qual é o problema? Você não abre crédito para as empresas, muitas delas não conseguem se sustentar. O que vai acontecer com as pequenas, né, as micros e médias empresas? Muitas delas vão o quê? À falência. Além disso, se você não aumenta o salário fica estagnado e as mercadorias estão flutuando porque a inflação está descontrolada, o dragão da inflação está voando e metendo fogo, literalmente, em tudo que você pensar, como é que ele vai comer de forma decente? Não vai comer. Ou ele escolhe arroz e feijão. Não dá para comer os dois, porque se comprar os dois, não paga o gás. E aí não tem como cozinhar. E aí, detalhe, olha só o caos. Se tem empresas entrando em falência, se você tem um decréscimo econômico, o que que isso significa? Vai ter mais pessoas na rua desempregadas. Se tem pessoas desempregadas, significa dizer que vai ter mais pessoas passando fome. O governo Figueiredo, irmão, não é para dar a mãozinha para ele, não, é para literalmente ficar emburrado. Cara, todas as decisões que ele tomou, junto com o seu ministro da Fazenda, deu ruim, não reverteu a situação. Até o fim da ditadura militar, a dívida está na casa dos bilhões. Essa é a imagem do caos. E diante dessa situação, evidentemente, quem vai para a rua? O trabalhador, aquele que literalmente controla a produção. Se parar onde é o coração da economia para o país. A parte industrial do país era muito fortemente desenvolvida no interior do estado de São Paulo. Lembre-se que o processo de industrialização do país se deu de forma muito heterogênea. Se focou principalmente no Sudeste, por várias razões. E aí, o que vai acontecer? Diante dessa situação de estagnação econômica, salário mínimo muito baixo, os metalúrgicos do ABC, eles vão fazer uma série de greves que vão ser referência para outros setores da economia brasileira, afinal de contas, o salário estagnado era para todos os trabalhadores, não era só para os metalúrgicos do ABC. Esse salário não sustenta dignamente a minha família. E eu não vou trabalhar. Parou a produção. É uma referência para a reorganização dos sindicatos do Brasil, que estava por anos sobre interferência dos governos militares e vigilância constante. E é aí que se destaca os líderes do ABC paulista, Gilson Menezes e Lula da Silva. Os dois vão ser os porta-vozes do metalúrgicos. O papel deles de liderança vai ser importante nesse momento onde o país parou, está estagnado, não cresce, ninguém empresta mais dinheiro para o Brasil, então qual é a solução? O que se pode fazer com esse país? Raul tem a solução, de uma forma muito irônica, evidentemente, não poderia faltar Raul na minha lista. Ele propõe, velho, vamos alugar o país, porque não tá bom para ninguém, ninguém empresta dinheiro para o Brasil, então os nossos best friends, nossos maiores credores era quem?
bancos internacionais com base nos Estados Unidos. E eles vão ser o primeiro a dizer não. A música Aluga-se, de 1980, por mais que ela está falando, ela está dialogando com um momento histórico de recessão econômica. E, velho, eu sei que ela é dos anos 80, mas ela é muito atual. Olha o último estrofe. Os estrangeiros, eu sei que eles vão gostar. Tem Atlântico, tem visto por mar. A Amazônia é o jardim do quintal. Quer dizer, metade do jardim é Pokémon. E o dólar deles paga o nosso mingau. E, velho, por favor, Raul é eterno, é ahistórico, é atemporal, fala sério, mandou muito bem. A solução é alugar. Aluga o país para estrangeiro, quero ver se não vai sair daqui com migal na boca, comendo feliz. É uma ironia, por favor. Muito bem. Se é para falar de reabertura política, a gente tem que falar de retorno do pluripartidarismo. E aqui, por favor, eu peço a atenção de todos para vocês entenderem. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que só existiam dois partidos na época, a Arena e o MDB. Foi uma criação através do Ato Institucional número 2, que vai abolir todos os outros partidos e criar esses dois. Vamos criar dois por quê, gente? Raciocina aí. A presença de dois partidos, um a favor do regime e um contra, entre aspas, significa que o governo não é uma ditadura. Está acontecendo um rito democrático aqui. A gente tem uma oposição. Olha aqui o MDB. Então, era só para inglês ver, só para os estrangeiros verem que o país não está vivendo, de fato, uma ditadura militar. Porque se fosse, existiria só um partido. Então, só foi uma tática para mascarar o que, de fato, estava acontecendo no país. Beleza? Então, Arena e MDB. E aí, o que acontece? Com o retorno do pluripartidarismo, os partidos existentes, eles vão mudar de nome, né? Vai que é ruim, né, manter o nome, e aí as pessoas olham, aquele partido que defendia a ditadura militar, muito ruim, então vamos mudar o nome. Então, o que vai acontecer? A Arena vai passar a se chamar Partido Democrático Social, esse primeiro partido aqui que eu mostro para vocês. E o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, vai passar a se chamar um nome que vai mascarar muito bem a origem dele, PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Ou seja, mudou muito, né? A pessoa olha, eu acho que eu conheço isso aqui, eu tenho quase certeza. Enfim, além disso, depois eu explico a ramificação aqui. Além disso, vai ter o retorno dos outros partidos que já existiam. Quais são os outros partidos que já existiam? O Partido Comunista Brasileiro, que se torna o partido mais antigo aqui entre esses, porque a fundação do Partido Comunista foi em 1922, pós a grande greve de 1917. E, evidentemente, o Partido Varguista. Olha só, ele voltou. O Partido Trabalhista Brasileiro voltou com a sobrinha de Vargas, mostrando que o varguismo não morreu. Vargas morreu, mas o varguismo continua aí. Só que o retorno do pluripartidarismo significa a formação de novos partidos que antes não existiam. E aí eu mostro para vocês 4 partidos que se formaram durante esse período. O PCB, ele vai ter uma dissidência, e isso vai acontecer durante a ditadura militar, porque o Partido Comunista Brasileiro, ele está na ilegalidade, mas muitas pessoas ligadas ao PC vão sair do partido e vão criar outro partido, Partido Comunista do Brasil. Ambos existem até hoje na composição de partidos do Brasil. E isso foi muito antes do retorno do pluripartidarismo, porque o Partido Comunista do Brasil começou a sua origem na ilegalidade e está por trás da organização da guerrilha do Araguaia. Não sei se vocês sabem. Detalhe, eu falei que o Partido Varguista voltou. Só que Brizola não queria se manter dentro do partido, devido a atritos políticos com a sobrinha de Vargas. Aí o que ele vai fazer?
Brizola vai criar o Partido Democrático Trabalhista, que até hoje está entre nós, do qual Dilma Rousseff fez parte da sua formação. Não sei se vocês sabem. Obviamente que o sindicato dos metalúrgicos ganhou uma força e uma representatividade muito forte, ao ponto de estarem envoltos na organização do Partido dos Trabalhadores, que tem uma ligação direta com a reorganização dos sindicatos. E assim surge o PT, com a figurinha do Lula aí. Lá no final da ditadura, um grupo de pessoas se apropriam da sigla do PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. Existia essa sigla, sim, lá na República Liberal, lá nos anos 40, mas não são as mesmas pessoas, são outros grupos de pessoas que assumem essa sigla e formam esse partido. Até hoje ele está entre nós. Não sei se vocês sabem, a Ariano Suassuna era um dos filiados desse partido. Voltemos à antiga Arena e o MDB, que estão presentes entre nós. E o PDS, ele se ramificou logo na ditadura, no final da ditadura, por um babado interno, depois eu falo disso. Aí tem a sua primeira dissidência, que vai formar o Partido da Frente Liberal. E depois, esse partido, o Partido da Frente Liberal, vai se renomear para Democratas, que está aí entre nós até hoje. Agora, o PMDB, lá no finalzinho da ditadura, ele também vai ter a sua dissidência. Alguns insatisfeitos saíram do PMDB e criaram o Partido dos Tucanos, que é o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Olha que delícia. E depois, recentemente, quando o Vampirinho estava no governo, o PMDB deu uma nostalgia, digamos assim, achou que era legal voltar às raízes e tirou o P e voltou a ser MDB. Está aí entre nós. Então, todos esses partidos estão presentes na realidade política partidária no Brasil até hoje. Os democratas, o MDB, o PSDB, o PCB, PCdoB, PT, PDT, PTP e o PSB. Aff, Maria. Ao todo, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, ao todo são mais de 30 partidos que o Brasil tem. Qual era o objetivo do retorno do pluripartidarismo para o governo militar? Dividir a oposição à ditadura. Porque se você for olhar, quem é a oposição à ditadura aqui? Porque o MDB não é uma oposição à ditadura? Não é assim que ele se apresenta? É. Só que aí, quando retorna o pluripartidarismo, ao tanto de partidos que se dizem contrários à ditadura militar e têm propostas totalmente diferentes de redemocratização. Obviamente, cada um deles tem pautas que vão entrar em choque. Enquanto que a Arena, ela teve uma dissidência aqui, mas ela se mantém una. Isso é importante porque o PDS, futuro PFL, era a maioria do Congresso brasileiro, seguido do PMDB, evidentemente. A reabertura política permitiu o retorno do voto direto a nível municipal e estadual. Isso vai permitir a ascensão de figuras dos partidos novatos ou os partidos velhos que se reformularam agora no período do final da ditadura militar. Mas fica claro, diante dessa tabelinha que eu mostro para vocês, a Arena se manteve unida, enquanto que a oposição à ditadura se fragmentou em diversos grupos políticos. E aí, meu amigo, está o que da questão para a gente entender os próximos capítulos dessa babadeira. E aí, meus amigos, vem um papo babadeiro, as diretas já. O movimento da direta já era o seguinte, voltou a eleição direta a nível municipal e estadual e ainda não a presidência, que negócio é esse? Por que eu não posso eleger meu presidente? Então, começou a movimentação muito generalizada em vários segmentos sociais, em vários sindicatos, organizações estudantis, irem à rua pedirem o quê?
direta já para a presidência, evidentemente, porque era a última instância que precisava dessa reabertura política. E aí o que vai acontecer? Em 83, o deputado do PMDB, Dante de Oliveira, entrega na Câmara dos Deputados um projeto de emenda constitucional para restabelecer as eleições diretas da presidente. E aí o que acontece? Mesmo com uma mobilização muito forte nas ruas, nos meios de comunicação, levantando a bandeira da direta já, inclusive os líderes de formação dos partidos que apresentei para vocês fizeram vários comícios juntos, lado a lado, pedindo o quê? Direta já, eles querem participar. Então, você vai ver todos eles, mesmo com projetos políticos diferentes, de mãozinhas dadas, pedindo, eu quero votar para o meu presidente, aquela coisa linda, maravilhosa. Contudo, a emenda não foi aceita pelo Congresso, e significa dizer que a eleição que vai eleger o presidente brasileiro no final da ditadura militar não cabe ao povo brasileiro, cabe a esse Congresso. Por quê? Lembra que eu falei? Quem é a maioria do Congresso? A antiga Arena, seguida do antigo MDB. Então, era uma forma dos militares controlar até a mudança, velho, eleitoral. Eles não queriam a participação direta do povo. Por isso que deu ruim para as diretas já. E aí, meus amigos, diante disso tudo, uma economia quebrada, um processo de reeleição faz junto, um projeto de redemocratização faz junto. Você não tem um processo claro, legítimo de redemocratização. Está totalmente controlado. Está indo conforme a dança que eles querem. Aí eu apresento para vocês uma música de Gonzaguinha lindo. Quem não conhece o filho de Gonzaga, Gonzagão, rei do Baião, tem que conhecer Gonzaguinha. Ele desenvolve essa música pequenininha, que se chama Sonhos Brasis. A ideia de dizer que o Brasil é diverso e desigual. E o que ele quer é a felicidade de todos, não é só para uma parcela da sociedade, não só para aqueles privilegiados. E fica claro na música que ele deseja que as pessoas, além da felicidade, do trabalho, do alimento, elas tenham a possibilidade de escolher seus destinos. Então, é uma crítica direta, se você pensar o tempo histórico do desenvolvimento dessa música, ao que está acontecendo no Congresso. O Congresso disse não à possibilidade do povo brasileiro definir seu destino. E se você pensar, é uma música que é uma lamentação. Final da ditadura militar, uma música de lamento. Eu queria que a felicidade fosse para todos, eu queria que todos tivessem acesso ao alimento, acesso ao trabalho. Escutem, Gonzaga, faça esse favor para a alma de vocês. Como é que se rolou essa babadeira dessa eleição indireta? Olha o quadro que eu montei para vocês entenderem os casos de família, para captar a mensagem da lei. Muito bem, as eleições, obviamente, vai ser indireta. Muito bem. O que vai acontecer? Quem é a maioria do Congresso? A antiga Arena, PDS. O que vai acontecer? O presidente Figueiredo vai sugerir que um coronel, fala sério, seja o candidato à presidência pelo partido do PDS. Aí o PDS, não, mano. Você não quer acabar com a ditadura? Tem que ser um civil. Deixe de lado o militar, poxa. O que vai acontecer? A gente vai ter alguns integrantes do PDS queria quem? Paulo Maluf. Se a corrupção fosse uma pessoa, seria Paulo Maluf. Muitos deputados do próprio partido vão falar assim: a gente não aceita ele como candidato à presidência, ele é corrupto. Aí você, opa, pera lá, mais uma fake news da ditadura. Na ditadura não aconteceu corrupção. Ah, não aconteceu porque não era noticiado, porque existia a censura dos meios de comunicação, só passava o que a ditadura queria. Me poupe, ser humano. Aí começou uma treta interna. Quer saber? A gente vai criar uma dissidência.
a gente vai dividir aqui as forças, não tem por que a gente pelear. A gente vai criar partido da Frente Livre. Enquanto a treta está rolando dentro da antiga arena, o PMDB só está tomando café e olhando o caos reinando. Quando ele viu que o PDS se fragmentou e surgiu um outro partido, eles se aproximam desse partido para propor o quê? Uma aliança. E aí o PMDB apresenta a candidatura para presidente de quem? Tancredo Neves, justamente aquele carinha que se tornou primeiro-ministro durante o governo de João Goulart, durante a etapa do parlamentarismo, que é uma figura carismática, ele é um progressista, porém moderado, e o PFL indica quem? José Sarney, que era, nesse momento, governador do Maranhão. Gente, ele era antiga Arena, apoiou a fragmentação, passou para o PFL, porque ele chamava Maluf de corrupto, é tipo sujo falando mal lavado, e ele, detalhe, ele foi anti-diretas já. Então, tem duas chapas. A chapa do PDS sozinho, isolado, representando um atraso, a ditadura, com seus lindos candidatos, muitos limpinhos, e aqui a Frente Democrática, a aliança entre o PMDB e o PFL, que vai levar a candidatura de Tancredo Neves e José Sarney. Cara, adivinha quem ganhou? Obviamente, todo mundo sabe. Obviamente, quem vai ganhar é Tancredo Neves e José Sarney, por 380 votos. Olha só a composição do Congresso Nacional no momento da eleição. Observa que o PDS era a maioria. Se todos os deputados do PDS tivessem votado em Maluf seria o presidente do Brasil, mas não votaram, só fazer a conta aí, ó, não vou fazer por vocês, não. Sabe o que foi primordial para a vitória de Tancredo Neves? Quando Geisel apoia a candidatura dele. Mano, ex-presidente da ditadura militar, que é militar, apoia a candidatura de Tancredo Neves, os militares e até mesmo os deputados do PDS, eles falam assim, gente, senti uma mensagem subliminar aí. Só que o que vai acontecer? Tancredinho tinha sérios problemas e aí acabou tendo que ser internado para cuidar de si. E aí, na hora de empossar, ele não estava presente. Quem é empossado é só José Sarney. Essa coisa bonita aqui embaixo é José Sarney sendo empossado lá no Congresso Nacional. Enquanto isso, Tancredo Neves ausente. E o povo falando, meu Deus do céu, cadê esse homem? Dia 21 de abril de 1985, ele morre. O que é, historicamente falando, 21 de abril para o povo brasileiro? Dia 21 de abril, teoricamente, foi o dia que o Brasil, entre aspas, de acordo com os europeus, foi descoberto. Cabral pisou aqui, oh, terra vista, achou o Brasil. Achou nada, já tinha gente aqui, me poupe. E também, dia 21 de abril, foi o quê? O dia de enforcamento de quem? Isso, do primeiro herói da República, Tiradentes. Então, imagine o primeiro presidente brasileiro, depois de 21 anos de ditadura, morrer no dia em que o primeiro herói da República foi enforcado. Isso é emblemático, isso é simbólico. Toca o coração das pessoas, as pessoas choram. É assim que Tancredo Neves se torna o melhor presidente que o Brasil teve, porque ele morreu antes, ele não assumiu a presidência. Não é zoeira, eu tô falando sério. Fizeram em cima da morte dele um simbolismo. Ele deu a vida para a redemocratização do país. Gente, fala sério. A novela que é a política brasileira é muito melhor do que uma novela mexicana. Fala sério. E com o som que a gente tem, com essas músicas maravilhosas, muito top de linha. Fala sério, pelo amor de Deus. O cara virou um mártir da redemocratização. Para terminar, evidentemente, eu não queria falar, mas eu vou ter que falar. Eu não queria, mas vou ter que falar. Eu vou ter que falar de quem? Legião Urbana. Por quê? Em 1985,
exatamente no ano. Para terminar, evidentemente, eu não queria falar, mas eu vou ter que falar. Eu não queria, mas vou ter que falar. Eu vou ter que falar de quem? Legião Urbana. Por quê? Em 1985, exatamente no ano do fim oficial da ditadura, a gente vai ter a composição de uma música que representa muito bem os anos que estão por vir, ou melhor, a juventude que está por vir, esse novo jovem que é diferente do jovem dos anos 60, que os jovens dos anos 60 eram os jovens da revolução, eram os jovens que foram na rua na passeata dos 100 anos, eram jovens que estavam no festival de música compondo contra a ditadura, usando todo tipo de metáforas possíveis. Esses eram os jovens da Revolução. Agora, a juventude dos anos 80, com o país destruído economicamente, destruído politicamente, porque essa redemocratização não inovou. Se você for pensar quem é o presidente do Brasil, é José Sarney, antigo Arena. Ou seja, uma figura que cresceu politicamente durante os 20 anos de ditadura militar e apoiou a ditadura militar. Então, essa é a juventude descrédula da política, juventude que está vendo o declínio do mundo da Guerra Fria, que vai ver a queda do Muro de Berlim. E aí, irmão, a gente tá indo para onde? Vamos virar o quê? Essa música, mano, é uma representação do que será os próximos capítulos da nossa aula. E sobre esse babado, a gente fala em outro momento. Beleza? Graças ao Cosmo, terminamos, enfim, o conteúdo da ditadura militar. Espero que tenham gostado. Hoje foi muito mais conteúdo do que música. As músicas estão, de fato, dialogando com as mudanças gritantes. Eu espero que tenham entendido que a redemocratização do país foi totalmente controlada até o fim. Quando acende José Sarney ali, é a comprovação que os militares venceram um processo de redemocratização, colocando um ex-arena lá. Nas costas desse novo governo vai vir toda a herança da ditadura militar, que as pessoas insistem em apagar e dizer que foi maravilhoso. Não foi. É só lembrar os anos 80, o início dos anos 90, para saber muito bem que o país estava vivendo constantemente sua crise econômica. Oriunda de quem? Da ditadura militar. Mas isso é papo para outro momento. Beleza? Então, aprofunde os conteúdos abordados aqui. Qualquer dúvida, vocês já sabem, só tirar comigo e assim que der, eu respondo com toda certeza. Espero que tenham gostado da aula e até os próximos vídeos. Como vocês puderam ver, vamos ter mais músicas aí, mais baladas de sucesso que dialogam muito bem com o momento histórico que o país está passando. Paz e até mais.